Olá, bom dia, meus amores. Como é que vocês estão por aí? Tá tudo bem, hein? Quem é que tá aí no nosso chat já nessa manhã de quarta-feira? A gente tá aqui para mais uma aulinha, para mais um momento para conversar sobre biologia e seguindo, né, esse nosso conteúdo que estamos abordando sobre engenharia genética. Olha só. Engenharia genética e também, né, hoje a gente vai dar essa aprofundada maior sobre os produtos transgênicos, algumas técnicas, né, que envolvem essas tecnologias, esses estudos, esse conhecimento sobre engenharia genética. É massa, viu? Hoje a gente vai conhecer técnicas bem interessantes e falar também sobre biossegurança, sobre transgenia, tá certo? Então, Baixa Grande do Ribeiro já tá dando bom dia aqui pra gente no chat. Bom dia, meus amores, tá tudo bem aí em Baixa Grande do Ribeiro? Eu espero que sim, hein? Como é que tá por aí hoje? Menina, aqui já tá uma quintura e o clima assim super seco, que a boca da gente já começa a ficar toda rachada. A erosão labial, né? Começa a ficar bem ressecadinho. Então, cuidado, lavem bem o nariz com soro fisiológico, taca a manteiguinha de cacau aqui, porque o bicho vai começar a pegar, né? Já vamos começar amanhã o BR Obró, né? Não, Caldeirão Grande tá aí com a gente, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, bom dia, Lurdinha, bom dia, galera que tá em Ribeiro Galiota, esse polo que fica no assentamento, tô sabendo, bom dia, meus amores, bem-vindos, e não poderíamos deixar de dar o nosso bom dia maravilhoso para nossa turma que tá em Uruçuí, lá no sul do nosso estado. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá bom? A gente tá aqui começando nossa aulinha. Caio, bom dia, Gabi, né? Quem mais tá aí no nosso chat já vai se manifestando. Um salve para todo mundo e vem comigo aqui pra gente conhecer algumas técnicas bem interessantes, tá certo? Eu sou a professora Amanda, como vocês já sabem, né? Nossa disciplina, nosso componente curricular aqui de biologia. Hoje a gente vai falar de biossegurança, de transgenia e também de outras técnicas que a gente ainda não tinha conversado, né? Não, galera de Elesbão? Bom dia, titia. Bom dia, meus sobrinhos. A gente ainda não tinha conversado sobre algumas, tá certo? Hoje, finalizando o maior mês do ano, né? Agosto está indo embora. Dá tchau aqui para agosto. 5 dedinhos numa mão, né? Tchau, agosto. Até logo, até ano que vem. Não é verdade? Olha só, vamos para frente. Vamos falar então um pouco, a gente estava falando, gente, antes da gente continuar aqui esse nosso assunto, né, a gente está dando continuidade aqui a esses nossos conhecimentos, né, a gente estava falando de algumas tecnologias que a gente utiliza. Enzimas bacterianas, vocês lembram das enzimas de restrição, Alice? Bom dia, meu amor. Lembram das enzimas de restrição? Que são enzimas que vão ser umas tesourinhas, né? Elas vão fazer cortes, tá certo? Cortes, clivagens no material genético em lugares, em pontos específicos. Isso foi dito desde a aula passada, né? E a gente também conversou sobre a possibilidade de se utilizar os vírus como os veículos que vão levar esse trecho, esse pedaço do DNA novo para ser inserido, né, no material genético de algum indivíduo. A gente falou um pouco disso. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre DNA recombinante, tá certo? Clonagem molecular. Olha como é interessante. O que é esse DNA recombinante? No processo de produção de um DNA recombinante, corta-se com a enzima de restrição específica o plasmídio e o emenda um segmento de DNA selecionado de outra espécie. Vocês conseguem compreender isso direitinho, Zé William, Elesbão, Baixa Grande, Uruçuí? Tá todo mundo compreendendo direitinho isso? Quando a gente fala de enzima de restrição, plasmídio, vocês sabem o que é? Sabem?
Ou querem que eu dê uma reforçada? De qualquer forma, eu vou dar uma reforçada aqui. Flavilton, tu consegue, por gentileza, botar um slide em branco para mim? Para a gente dar uma reforçada aqui com as nossas babies. O Flavilton vai fazer aí, botar uma tela em branco para a gente dar só uma reforçada, para a gente relembrar quem é quem nessa história, pegando aí o conhecimento acerca das bactérias, dos procariontes, não é protista, é procarionte. Já foi, Flavilton? Oi? Pode ser um só. Não entendi. Eu não estou te ouvindo. O Flavilton, ele grita lá do outro lado, eu não escuto direito. Ah, agora sim. Pode ser antes ou depois, tanto faz, amado. Pode ser depois desse aí. Ele está perguntando se o slide em branco é antes ou depois desse. Fica à vontade. Bote onde você quiser, onde der certo. Pronto. Então, a gente vai relembrar aqui, gente, alguns aspectos da bactéria que vai facilitar para vocês compreenderem essas tecnologias, tá certo? Vem comigo aqui, Alice, Zé William, Caio, Gabi, que estão aqui no nosso chat e todos os nossos polos que estão assistindo. Olha só, como é que vai ser isso? Presta atenção. Eu vou desenhar aqui uma bactéria, tá certo? Com as suas estruturas. Uma bactéria, ela é um ser procarionte, ó aqui, ó. Vou fazer um bacilo aqui, né? Representando essa bactéria, tá? Então, vocês estão vendo aí de vermelho mais escuro a parede celular. Deixa eu só refazer aqui para ficar bem interessante da gente compreender. Ó, em vermelho escuro, aqui a gente tem a parede celular. Aqui em vermelho mais claro, eu tenho a membrana plasmática, que a gente já conhece, né? Membrana plasmática. Nas bactérias, existe ainda um cromossomo, um DNA, que nas bactérias, o DNA é circular, ó. Esse é o cromossomo principal. Nos humanos, nos outros seres vivos, o DNA é uma dupla fita, mas ele tem as pontas livres aqui, ó. As pontinhas dele seguem aqui, né, mas não se encontram. Nas bactérias, o DNA é assim, ó. Ele é circular, tá? Então, ao invés dele ter as pontinhas soltas, ele tem as pontinhas juntinhas. Então, ele forma um círculozinho, ele não tem pontas livres, né? Então, a esse DNA a gente vai chamar de cromossomo. Não, vamos chamar de DNA principal. Mas é um único cromossomo, tá bom? Oxente, professora, tu disse que o DNA é principal. Tem outros DNAs nas bactérias? Tem. Ó, mas eu já falo deles. A gente vai ter nessas bactérias ainda, olha só, isso aqui que eu estou pingando de pretinho são estruturas, organelas celulares, chamadas de quê? Ribossomos, né? Porque os ribossomos que vão auxiliar as bactérias lá nas sínteses proteicas, tá bom, Antônio? Bom dia, meu amor. Ribossomos, e a gente vai ter ainda, em algumas bactérias, não existem em todas, tá, pessoal? Alguns pedacinhos de DNA, ó, extra. Aqui é onde está o babado. Esse DNA extra, vamos anotar, ó. Isso aqui são os chamados plasmídeos. O que tem de interessante nesses plasmídeos? Olha só, claro que as bactérias ainda vão ter outras estruturas, tá, pessoal? Elas podem ter cílios, podem ter flagelo. Eu estou falando da estrutura básica do interior da célula bacteriana. Todo mundo entendeu aí todas as estruturas? Parede celular, membrana plasmática, um DNA, né, circular. Vou botar essa informação aqui. O DNA bacteriano é circular. É diferente do nosso, né? Que é uma dupla fita com as extremidades livres. E as bactérias, elas têm esse negócio bem aqui, ó. Que é nesse DNA extra, aqui, ó. Nos plasmídeos, que tem todo um diferencial. Então, o que é que vai ter nos plasmídeos? O plasmídio é DNA também.
Se ele é DNA, ele leva informações, tá? Ele tem informações importantes para essa bactéria. Então, ele tem genes que carregam informações, né? Professora, que informações são essas? Olha, dentro de um plasmídio, eu posso ter um gene, por exemplo, que dá resistência a um antibiótico, tá? Bom dia, professor Simplício, professor mediador, que está em Eliseu Martins. Seja muito bem-vindo, professor, à nossa aula de biologia, tá bom? A gente está seguindo a temática de engenharia genética. Hoje a gente está conversando um pouco mais sobre técnicas, tá? A gente está revisando aqui uma compreensão das bactérias para a gente entender a tecnologia do DNA recombinante. Combinado, professor? Fico feliz que o professor entrou em contato aqui para a gente bater esse papo e mediar esse aprendizado aí dos nossos alunos que estão em Eliseu Martins, tá certo? Então vamos lá. A gente está falando dessas estruturas bacterianas, mas onde é que a gente queria chegar? Aqui nos plasmídios, né? Esses plasmídios, como eu já disse, são DNA extra. Ela tem um DNA principal que está aqui, ó. Mas os plasmídios são outros pedacinhos de DNA que algumas bactérias têm. Então, eles carregam, como é DNA, meu amigo, aqui eles carregam genes, informações. Eles servem, ó, para reprodução sexuada. Vocês acreditam que as bactérias, elas podem, por exemplo, tem uma bactéria aqui que tem um plasmídio, ela pode fazer tipo uma espécie de ponte, um prolongamento da sua membrana e passar esse plasmídio aqui, ó, para outra bactéria, uma cópia dele. Vou botar aqui para vocês entenderem depois o desenho. Bactéria A, bactéria B. E ela passa esse plasmídio, ela passa uma cópia para essa bactéria B. Então, todas as informações que essa bactéria carrega nesse plasmídio, agora a bactéria B também vai ter essas informações. Por exemplo, se for dar uma determinada resistência, se tem um gene resistente a um antibiótico X, a bactéria que recebe vai ter resistência também. Então, esses plasmídios são danados, né? E vocês sabiam que, por exemplo, se eu tenho uma bactéria bem aqui, ó, aí ela tem um DNA principal, ela tem um plasmídio. Se ela morre, né, rompe aqui as suas células, esse material ele fica exposto, né, no meio. Sabia que pode vir uma bactéria e falar, menino, um plasmídio bem aqui vacilando, eu vou englobar ele e jogar dentro da minha célula, que eu vou ter todas essas informações. E isso é um tipo de reprodução bacteriana também. Ela consegue pegar fragmentos de DNA do meio de bactérias que já morreram e associar a sua célula, pegando aí as informações que esse DNA carrega. Estão entendendo? Então, quando se compreende esses mecanismos, a galera entendeu, rapaz, a bactéria ela tem um DNAzinho bem pequenininho extra, ó, e ele carrega umas informações interessantes. Talvez ele seja interessante de ser levado aí para a engenharia genética, né? Porque ele também se replica, ele duplica, ele pode se associar a outras células, tá bom? Todo mundo entendeu o que é que são os plasmídios? Hein? Eu vou apagar bem aqui, eu não sei se vai ficar confuso, mas quem está acompanhando a explicação consegue entender minhas obras de arte aí. As obras de arte na tela, né, gente? Fala sério. Olha, Antônio Araújo está em Parnaíba, no litoral do nosso estado. Seja muito bem-vindo, Antônio. Aí de Parnaíba, você compreendeu tudo que está sendo dito aqui sobre as bactérias? Então, eu vou colocar só aqui rapidinho, para a gente não se perder na hora dos estudos, tá? Vou colocar aqui, ó, estrutura. Ó, célula bacteriana. Tá certo?
para vocês entenderem do que é que a gente estava falando aqui. Ok, Antônio, que está em Parnaíba, nosso professor Simplício, que está em Eliseu Martins, nossas turmas de Elesbão, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Gabi, Caio, como é que tá aí? Todo mundo entendeu para que é que serve um plasmídio? Sobe o Deb aí, eu boto assim, me responde. Me responde porque eu preciso saber. Porque daqui para frente é importantíssimo que a gente entenda por que se usam os plasmídios para passar adiante. Obrigada, Gabi. Gabi disse que está tudo ok. Tem uma informação a mais que, além dos plasmídios, essas bactérias ainda possuem algumas enzimas, né? Lembrem-se sempre das enzimas. Vou botar aqui mais bonitinho. Enzimas de restrição. Mais as enzimas de restrição, que vão funcionar como as tesouras biológicas, né? Tesouras biológicas por quê? Porque a enzima de restrição, elas são substâncias que tem nas células bacterianas que elas conseguem cortar pedaços do DNA. Pedaços específicos, ela não chega e corta em qualquer canto não, ela corta em pedaços específicos. Ora, se eu sei que as bactérias têm enzimas de restrição que vão cortar um pedaço do DNA, se eu sei que a bactéria tem DNA extra, que é tipo um plasmídio, que leva genes, informações, que se passa por reprodução sexuada, então ele pode ser incorporado a outras células, e que eles podem dar informações interessantes às células que recebem, rapaz, eu vou usar esses plasmídios, essas enzimas aqui, para alterar o DNA de outros seres vivos. E assim vem a técnica, agora a gente chega na técnica do DNA recombinante, ó aí. Então, o que é esse DNA recombinante? É uma combinação nova desse material genético. Presta atenção, no processo de produção de um DNA recombinante, corta-se com a enzima de restrição específica o plasmídio e o emenda a um segmento de DNA selecionado de outra espécie. Quando eu leio essa frase agora, todo mundo compreende o que é que aconteceu? Então, essa enzima de restrição vai cortar no lugar certo e esse plasmídio se emenda a um DNA novo. É muito massa. E aí o DNA recombinante ele vai ser introduzido em uma bactéria hospedeira. Estão vendo? A bactéria vai receber esse novo DNA recombinado com esse plasmídio. Quando a bactéria é transformada, né, porque ela recebeu esse material genético novo, se reproduz, o DNA recombinante também se replica, obtendo-se milhões de bactérias idênticas ou clones. Então, por isso que é chamado de clonagem molecular. Então, vamos ver aqui esse esqueminha aqui para a gente compreender melhor. Presta atenção. Olha só. Eu tenho aqui um esquema da clonagem molecular com o uso do DNA recombinante. Então, eu tenho aqui o lugar da clivagem, né, que é o sítio da clivagem, ou seja, o lugar onde a enzima de restrição vai cortar esse DNA. E aí, estão vendo que há uma clivagem. Eita, travou, Flavilton. Tem um lugar onde vai haver uma clivagem, um corte, né? Por endonucleases de restrição, que são as enzimas de restrição que eu falei para vocês, tá? Flavio, tu pode tirar o zoom para mim, por favor, porque ele sempre trava e eu esqueço. Eu me entusiasmo dando o zoom para vocês e depois ele fica travado, bugado. Estão observando? Então, olha só. Vocês estão vendo que esse trabalho todo não é feito na célula completa, ou no DNA principal, ele é feito no plasmídio, tá certo? E esse plasmídio é que vai ser alterado. Feito isso, obrigada, Flavilton. Feito isso, ó, não vou dar o zoom mais não, porque às vezes ele trava. Mas vamos observar aqui, isso aqui é um plasmídio, tá certo? O que é esse lugar da clivagem? É o lugar onde a enzima de restrição vai atuar. Ela vai cortar esse pedaço do DNA, né? Esse plasmídio hospedeiro vai fazer aqui, ó, eu vou ter aqui genes específicos
que vão ser adicionados aqui nesse espaço. Ó, a clivagem aconteceu aqui, o corte pelas enzimas de restrição. Agora eu vou fazer o que chama de anelamento. É como se eu tivesse realmente, ó, deixa eu pegar aqui um marca-texto para a gente entender. Tá aqui o plasmídio, aí a enzima de restrição vem e, ó, creu, corta esse pedaço. E aí esse pedaço que foi cortado, depois vai ser adicionado os novos genes. Estão entendendo? Então, é justamente isso que está mostrando essa imagem. Esse anelamento é quando ele volta a formar esse anel, ó, a adição de novos genes a esse plasmídio. Agora, o que é que a gente faz? Pega esse DNA recombinado. Ele é diferente desse aqui, ó. Aqui já tem os genes de interesse. Volta ele para a bactéria. Quando a bactéria se divide, vocês lembram como é que a bactéria se divide? Ela é um aqui, né? E aí, por divisão binária, ela se divide em duas novas células. Esse plasmídio recombinado vai se dividindo assim também. Então, em algumas espécies, né? Tá aqui, ó. O plasmídiozinho recombinado, né? Então, esse tipo de reprodução é rápido nas bactérias. Então, quando a bactéria transformada se reproduz, o DNA recombinante também se replica, obtendo-se milhões de bactérias idênticas ou clones. Estão vendo aí como é que é esse negócio, como é interessante? Vou passar adiante aqui. Então, o resultado é uma formação, né, de uma colônia de bactérias transgênicas capazes de sintetizar umas substâncias úteis aos seres humanos. Compreenderam? Eu coloco o gene que eu quero na bactéria transgênica. Por que ela é transgênica? Porque ela recebeu genes de interesse para a gente e a partir disso ela começa a sintetizar, a produzir substâncias que são úteis para seres humanos. Por isso que diz que gente nem a gente, né? E aí tá o esquema da bactéria de novo, para a gente só relembrar, tá? Como é que é, para a gente compreender essa clonagem molecular. Então, um grande exemplo da utilização dessa tecnologia, né, da clonagem molecular ou a técnica do DNA recombinante, é a produção de insulina. Vocês sabem para que serve a insulina, né? Ela é utilizada pelos diabéticos, por exemplo. Alguns, né? Que tem alguns tipos de diabetes que a pessoa precisa todo dia aplicar a insulina no seu corpo. Então, a insulina foi a primeira proteína humana produzida pela engenharia genética em células de bactérias e aprovada para o uso em pessoas. Desse jeito aqui. O que é que a gente faz? Pega o plasmídio hospedeiro, faz um corte, tira um pedaço dele, pega genes específicos que produzem, insulina, por exemplo, e aí junta esse gene a esse, tá bem aqui, ó, o pedacinho, né, que foi adicionado a esse plasmídio. Volta esse plasmídio para a bactéria e quando ela se divide, esse plasmídio se divide e a insulina vai ser sintetizada por essas bactérias. Ok, Caio? Bianca, meu amor, bom dia. Como é que você está, hein, gatinha? Tá tudo bem por aí? Professor Simplício, Antônio, Zé William, Gabi, Caio, Elesbão, Baixa Grande do Ribeiro. Quem mais está aí? Uruçuí. Tudo ok até agora? Vão me dizendo, minha gente, bora conversando comigo. Eita, que eu chegava aqui antigamente, era uma conversa danada, agora tá todo mundo quietinho. Turma ligada na aula, muito bem, professor, maravilha. Assim que a gente faz, né? É assim que fica bom. Olha só, o vetor é hoje, Bianca? Meu Deus do céu. Vou lhe dar um presente virtual. O vetor do DNA da bactéria e o gene da insulina do DNA humano são isolados pela enzima de restrição. Todo mundo a essa altura já sabe o que é que fazem as enzimas de restrição, né? Agora aqui é o passo a passo do babado. Com a ajuda da enzima aqui, acho aqui o erro de digitação.
Com a ajuda da enzima DNA ligase, o DNA humano é então ligado ao plasmídio vetor. Olha por que é transgênico. Eu estou juntando DNA humano ao DNA de bactérias. Por isso que é transgênico. O gene é diferente daqueles genes da espécie, mas mesmo assim ele vai ser adicionado. Então eu tenho uma espécie de bactéria com gene de humanos, bactéria transgênica, tá bom? E aí a gente tem que o plasmídio recombinante é introduzido na bactéria hospedeira, que ao se reproduzir passa a fazer cópias produtoras de insulina humana. E aí a gente sintetiza essa proteína com mais facilidade, numa quantidade maior, né? Numa quantidade mais interessante. Ok? Então olha só, peraí que agora, alô galera de Uruçuí, vocês não precisam copiar, a não ser que vocês queiram copiar o esqueminha das bactérias e tudo mais, mas esse material ele fica no AVA, né? Ele fica no ambiente virtual de aprendizagem. Então, vocês têm acesso aos nossos slides no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem do canal Educação. Se você botar assim no Google, AVA Canal Educação, vai dar bem em cima. E aí vocês vão entrar nas turmas, né? Vai ter o ano de 2022, 2021. Você entra no ano de 2022, ensino médio, primeiro ano e escolhe a disciplina. Estão lá todos os slides das nossas aulas, tá bom, meus amores? Tá certo, não precisa copiar não, por isso que nem todos têm internet. Ah, tudo bem. Se vocês quiserem, então, vamos fazer assim, porque eu também não vou dizer o que é que precisa, o que é que não precisa ser copiado. Quem sentir a necessidade de copiar aí em Uruçuí, dá um toque. Professora, dê só um tempinho aí pra gente copiar, ou fazer um print, ou tirar uma foto, não sei. Quem tiver a condição, né, de tirar a foto, fazer print, quem quiser copiar, avisa que eu dou o tempo tranquilamente, tá certo, Uruçuí? O importante é que a gente, né, compreenda. Tá certo, meus amores? Beleza, tá combinado com o Uruçuí e com vocês todos, tá? Querendo copiar alguma informação, vocês podem copiar, tá certo? Então, sendo assim, como eu não falei nada, eu vou dizendo, ó, gente, isso aqui é interessante, principalmente os conceitos, tá bom? Então, vamos parar bem aqui um minutinho, vamos parar aqui uns segundinhos para eu dar os parabéns para a Bianca, né, que está fazendo aniversário hoje. Que bom que é aqui na minha aula. Ei, a professora adora uma festa. Parabéns, Bianca, felicidades e parabéns também para Sara Leite. Onde é o polo da Sara Leite? Porque aparece para mim só assim, ó, PI1, mas eu não sei qual é a cidade, viu, Sara? Meus parabéns, meninas, que vocês alcancem aí os objetivos, muitas alegrias, muitas conquistas, muitas felicidades para vocês, tá certo? Felicidades mil! Parabéns, parabéns, parabéns! Hey! É isso aí. Então, a gente vai seguindo, respira, come um bolo imaginário e volta para a aula, né não, Sara? Tá bom o bolo da Sara? Tá uma delícia. O bolo da Bianca está ótimo. De nada, meus amores. Vocês são maravilhosos. Então, olha só, vamos seguindo. Bora vendo se a gente consegue aqui. Presta atenção. Bora. Cuida. Eu sou animada. Minha filha, eu amo aniversário, gata. Tu não entendeu? Eu amo aniversário. A melhor coisa do mundo é comemorar a vida, gente. Isso é bom demais. Ainda mais depois de uma pandemia dessa que a gente viu tanta tristeza. A gente tem mais é que comemorar todos os dias, né? Então, olha só, bora? Todas as alternativas apresentam aplicações da tecnologia do DNA recombinante nas últimas décadas, exceto, ou seja, dessas 4 alternativas de A a D, qual é a que não apresenta aplicações da tecnologia do DNA recombinante? A. Investigação de paternidade criminalística. B. Recuperação de espécies extintas. C. Produção em bactérias de proteínas humanas de interesse médico. Ou D. Terapia gênica de algumas doenças hereditárias. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem a questão, se quiserem, né? 2 minutinhos e responderem. Valendo!
Quer dizer que agora a gente não fica com bico. Ok, meus amores, e aí, cadê a resposta? A Bianca já respondeu ali, nossa aniversariante. O Antônio Araújo já respondeu. Eita! Elismão Veloso disse A. Muito bem. Qual será que está correta? Vamos ver se a gente tem o gabarito. Olha só. Pela tecnologia do DNA recombinante, tá, pessoal? Vixe, saiu. Vamos lá. Na verdade, olha só. A tecnologia para investigação de paternidade e de criminalística, né? A recuperação de espécies extintas, a produção em bactérias de proteínas humanas de interesse médico. Essa aqui a gente viu o exemplo da insulina, tá verdadeira, né? Terapia gênica de algumas doenças hereditárias, verdadeiro. Aí a gente fica entre A e B com vocês. Então eu quero agora que vocês justifiquem a escolha de vocês. Elismão Veloso, defenda por que vocês estão dizendo letra A. E aí o Antônio, o Zé William e o Uruçuí vai dizer por que defende a letra B, porque defendem. E a Bianca também. Vai lá, defesa da resposta. 1 minuto na tela. Valendo.
Ok, gente? Então vamos lá. Muito bem, pela presença de investigação criminalística. Gente, realmente não dá por essa técnica para recuperar espécies extintas. Isso até o momento que essa questão foi elaborada. Essa questão é uma questão até um pouco antiga, né? Ela já tem alguns anos que aconteceu no vestibular da Universidade Federal, né, da UFMG. Então, antes, né, no momento, até o momento que foi elaborada essa questão e que aconteceu esse vestibular, realmente não dava para recuperar espécies extintas, né? Então, essa tecnologia de DNA recombinante, a gente observa que ela pode ser utilizada em todas as alternativas, A, C e D, mas até o momento desse vestibular, não se recuperava espécies extintas. Porém, já existe, né, a possibilidade, vocês acreditam, de voltarem à vida uns mamutes. Um mamute transgênico. Estão estudando a possibilidade de trazer de volta essa espécie, fazendo uma transgenia com DNA de um elefante. Então, ele vai ter características novas, né? E vão fazer um mamute. Vocês acreditam? Vão trazer de volta. Então, até o momento dessa questão, não rolava a recuperação de espécies extintas. Mas hoje, no ano de 2022, já se fala em trazer espécie extinta à tona, como um mamute, juntando ainda com DNA de elefante para trazê-los de volta. Me digam por quê e no que é que isso vai dar. Né? A gente não sabe, mas estão inventando de fazer isso. Então, olha só. Muito bem, obrigada pela participação. Vocês arrasam, viu, Mara? Aí a gente fala agora um pouco sobre clonagem molecular, que é justamente essa técnica, a tecnologia do DNA recombinante em outros organismos, né? Ok. Dependendo do objetivo, além de bactérias, outros organismos também são utilizados para clonar segmentos de DNA. Observe, isso aqui é uma imagem de um vírus bacteriano. Opa, tô com soluço. De um vírus bacteriófago. Esses vírus, eles têm uma estrutura bem interessante, porque eles têm aqui, ó, uma cápsula, né, proteica. Aqui dentro tem DNA viral. Eles têm toda essa bainha aqui. Eles têm uma estrutura na base e eles têm... Aqui é porque não dá para ver, porque a imagem, o vírus é muito pequeno, né? Mas eles têm uma estrutura assim. Então, esses vírus bacteriófagos, fago é quem se alimenta de quê? De bactérias. Esses vírus, eles atacam bactérias. Eles jogam o DNA deles dentro das bactérias e eles roubam o metabolismo bacteriano para se reproduzir, certo? Eles são utilizados como vetores e podem clonar fragmentos maiores de DNA. Outra maneira de obter clones de segmento de DNA é a utilização da levedura. Levedura não é nem vírus nem bactéria, é um fungo unicelular. Ok? A Saccharomyces cerevisiae é uma levedura muito comum, né? Ela recebe um segmento de DNA plasmidial e, ao ser reproduzido, transmite às células filhas as substâncias que se quer produzir. Então, para fazer clonagem molecular, ou seja, essa tecnologia do DNA recombinante, se usam quem? Bactérias, né? Desde a enzima de restrição ao plasmídio, se usam vírus bacteriófagos e se usam também fungos. 3 seres distintos, bactérias e fungos, seres vivos, e os vírus que não são considerados vivos, mas que são seres acelulares, né? Que têm DNA, que auxiliam também, né, nessa tecnologia. Ok, tudo ok com a técnica de DNA recombinante, porque agora a gente vai ver a eletroforese, né, que é uma outra técnica que separa fragmentos de DNA, tá bom? Então, é a partir da eletroforese que a gente... Ok, Bianca, obrigada pela resposta. É a partir da eletroforese que a gente também compreende aquele resultado lá dos exames de paternidade, que a gente fez até uma questão na aula passada, que a gente vai comparando as bandas, né, que aparecem. Então, vamos ver aqui. Técnica da eletroforese, a separação de fragmentos de DNA.
Outro método que tem numerosas aplicações é a eletroforese. Ela consiste na separação de substâncias, né? DNA, RNA ou proteínas, utilizando um campo elétrico. Então, se usa eletricidade para fazer esse processo. Veja o procedimento da separação em gel do DNA. Então, primeiro a gente pega pedacinhos de DNA numa placa que tem gel de algarose. Essa algarose é um gelzinho que a gente fixa os fragmentos de DNA nele. Professora, por que é que são fragmentos de DNA? Né? Porque, gente, por exemplo, se eu quero fazer um exame de criminalística e no local de um crime eu achei um pedaço de unha, um fio de cabelo, né, resíduo ali de pele, alguma coisa nesse sentido, eu posso pegar essas amostras e nelas, né, a gente consegue isolar o DNA. Então eu vou ter pedaços de DNA nessa amostra. Então esses fragmentos, né, são colocados numa espécie de gel, né, de algarose, que é um carboidrato que vem da parede celular de algas marinhas, e ele vai receber uma corrente elétrica, tá? Então, para fazer uma eletroforese, corta aqui para mim, Flávio. Não corta agora não. Espera aí que eu vou pegar um negócio. Eu vou pegar aqui uma pasta que tem bem aqui só para eu exemplificar. Então, olha só. A gente tem aqui, pode cortar para mim agora. A eletroforese, ela acontece numa espécie de cuba, a gente chama de cuba de eletroforese. É uma bacia quadradinha, né, como isso aqui, que a gente vai botar uma substância, um líquido, que é preparado no laboratório, e aí a gente vai botar as plaquinhas com gel de agarose e os fragmentos de DNA dentro dessa cuba. Esse material fica todo dentro desse líquido. O que é interessante? De um lado da cuba e de outro lado da cuba, a gente tem eletrodos, né? Então, quando a gente liga, começa a passar uma corrente elétrica. É como se desse choque nessa água e nesse material. Então, passa uma corrente elétrica aqui. Então, a gente sabe que nas nossas células, no organismo de todo ser vivo, tem átomos que têm cargas elétricas positivas e negativas. Lembrem lá da química, dos cátions, né, dos ânions. Então, a gente tem esses elétrons, né, esses átomos com carga, eles podem ter carga positiva e negativa. E a partir dos polos que eu coloco aqui na cuba, um com carga positiva, outro com a corrente negativa, a gente passa essa descarga elétrica e o fragmento de DNA ele vai se deslocando nesse gel de agarose. Vamos voltar para os slides para a gente rever, né? Os fragmentos de DNA percorrem o gel e se deslocam em direção ao polo elétrico positivo. Aí os fragmentos que são pequenininhos, eles se movimentam mais rápido do que os fragmentos maiores, né? Por isso que o resultado a gente vê aquelas bandas distintas. A gente diz que corre, né? Os fragmentos pequenos correm mais rápido no gel de agarose do que os fragmentos maiores. Quando a corrente elétrica é desligada, os fragmentos param, né? Em posições diversas, em forma de bandas ou faixas. Então, a gente vai ficar vendo depois, daqui a pouco a gente vai ver como é que fica o resultado. Aplica-se brometo de etídio, que é uma substância também produzida lá no laboratório, é um corante que vai se ligar ao DNA, que quando iluminado com raios ultravioleta, ele floresce, ele fica fluorescente e possibilita a visualização das bandas de DNA. Então, como é que a gente compara? Amostras iguais do mesmo indivíduo vão ter as bandas bem semelhantes, vão ter as bandas quase que iguais. Amostras de parentes, né, elas vão ter muita semelhança, ela vai se assemelhar em alguns aspectos. Quanto mais se assemelha, maior é a possibilidade do grau de parentesco. Então, é utilizado na criminalística, né, na genética forense, que a gente chama, é utilizado nos testes de DNA, nos testes de paternidade, aliás, e por aí vai. Então, olha só como é que fica. O resultado da eletroforese é uma imagem fotográfica semelhante a um código de barras ou impressão digital. Por isso que chamam de DNA Fingerprint.
Fingerprint é impressão digital. É o DNA fingerprint. Observe a imagem. Então, olha que coisinha fofa. Primeiro, vamos olhar aqui a cuba, né, da eletroforese. Olha aqui como eu tenho os dois, né, os dois eletrodos que a gente coloca aqui nessa cuba. Aqui dentro tem uma substância que vai permitir que a água, ela é um bom condutor de eletricidade. Alô, física, né? Um bom condutor de eletricidade. Mas tem mais coisas nessa água. Isso aqui é uma solução que é feita. E aí, aqui a gente bota as plaquinhas ou as lâminas com gel de agarose, né? E vamos fazer correr a eletricidade aqui. Então, olha os eletrodos aqui, um positivo e um negativo. E aí, gente, elas vão passar essa eletricidade onde, quando há a passagem da eletricidade, os fragmentos pequenininhos, eles vão correr mais rápido, né, no sentido do polo positivo, do que os fragmentos grandes. Então, olha só, observando agora essa imagem. Aqui eu tenho um filme das bandas de DNA, tá? Então, se você repara aqui, eu tenho nessa parte à esquerda, né, a parte mais pesada e aqui embaixo, no cantinho inferior esquerdo, a parte mais leve, que correu mais rápido, né? Então, eu tenho as bandas de DNA. Então, toda essa parte que está mais rosada, esse rosa neon fluorescente, é por conta do brometo de etídio, que dá uma cor no DNA quando ele é colocado, né, sob a luz ultravioleta. É massa, né? Então, você vê. Quando eu faço comparações, né, eu boto os controles e as amostras a serem comparadas, e aí a gente observa quais as bandas que são parecidas. Tira do zoom para mim, por favor, Flavilton. Tchan! E é ligeiro, rapaz. O Flavilton é um babado fortíssimo. Então, estão entendendo? Vamos ver se a gente consegue observar aqui. Mais uma técnica, tá bom? Certo? Com a eletroforese, DNA fingerprint. Olha só. A hibridização molecular e detecção de pessoas pelo DNA. Nos seres eucarióticos, o corte de DNA por uma endonuclease de restrição produz uma quantidade muito grande de fragmentos, impossível de se visualizar na separação eletroforética, tá? Para que a visualização aconteça, utiliza-se a técnica da hibridação molecular. Dessa forma, apenas determinadas bandas de DNA são evidenciadas. Então, essa técnica da hibridação molecular, ela é empregada na identificação de pessoas e consiste em tratar o gel de modo a separar as cadeias duplas dos fragmentos de DNA e sequências específicas especiais, as chamadas sondas de DNA. Dessa forma, apenas determinadas bandas são marcadas e elas podem ser analisadas. Não se analisa tudo, né? Porque às vezes os fragmentos são muito pequenos, então se seleciona o que é que vai ser analisado para ser comparado. Tá certo? Então, vamos lá. Então, as sequências de DNA utilizadas para identificar pessoas, né? No caso de identificação de pessoas, essas sequências para detectar o DNA fingerprint são chamadas de VNTR, Variable Number of Tandem Repeats, ou seja, o número variável de repetições em sequências, e são formadas por repetições de poucos nucleotídeos. Então, olha só, as amostras dos envolvidos são tratadas com endonucleases de restrição, todas elas com as mesmas endonucleases. Depois, elas são colocadas em uma mesma placa de gel e tratadas com uma sonda. Lembra que a sonda vai selecionar, vai revelar alguns trechos desse DNA, não ele todo. Então, o resultado é um padrão de faixas mostrado como um filme, né? Então, com exceção dos gêmeos univitelínicos, cada pessoa tem um padrão específico de repetições herdadas dos pais. Eu tenho um padrão, meu irmão tem um padrão diferente de mim. Mas se ele fosse meu irmão gêmeo,
univitelino, a gente ia praticamente ser clones um do outro, geneticamente falando. Então, as repetições, o padrão de repetição herdado dos pais meu e do meu irmão gêmeo, univitelino, da minha irmã gêmea igualzinha a mim, ele é igual. Então, não serve. Um gêmeo, por exemplo, que é criminoso, pode botar o irmão na cadeia de boas, porque ele pode trazer, por essa técnica, né, a mesma informação de que o próprio irmão. Tá certo? Então, aplicações de DNA fingerprint. A popularidade do DNA se deve, entre outros fatores, aos testes de paternidade propagados pela mídia. Tem um programa lá, ó, que tem um certo apresentador, né? Eu vou desenhar ele aqui, que ele adora fazer a maior baixaria com né, um programa lá de um determinado indivíduo que tem, né, vocês sabem de que é que eu estou falando? Programa de quem? É só o que aparece lá. É a utilização dessas tecnologias para testes de paternidade. Já viu isso antes, Bianca? Já viram, galera de Uruçuí? Já compreenderam? Então, olha só, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Presta atenção, vamos fazer um teste de paternidade aqui. Compare os códigos de barra da mãe da criança com o código de barra dos dois prováveis pais, né? A criança deve ter 50% do padrão de barras da mãe e 50% do padrão de barras do pai. Então, vamos lá, vou dar 2 minutinhos para vocês me dizerem quem é o pai dessa criança. Isso agora aqui na nossa bancada do programa do gatinho. Vamos lá, não é daquele lá não, aqui é do gatinho, programa da gatinha. Valendo 2 minutos para dizer quem é o pai. E aí, minha gente? Antônio, tu entendeu por que eu botei esse rato aí? Por causa daquele programa de televisão que o apresentador era um rato, só que ele era um rato pequenininho. Que fazia muito teste de paternidade, você lembra? Lembra? Que passava de noite, que tinha umas musiquinhas, tá entendendo? Era que sempre foi, e foi o que popularizou um pouco também, né, essa técnica do DNA fingerprint, né, utilizando aí várias tecnologias, inclusive a eletroforese. Então, bora fazer o teste de paternidade aqui. Vamos ver, a gente tem aqui a mãe e a criança. Vamos pegar um marca-texto para a gente ver, ó. Eu já tenho essa banda aqui igual.
Ó, mãe e a criança. A criança tem essa banda igual com o homem B. Ok. Mãe e criança aqui, nenhuma, nem com A, nem com B nessa região. A criança aqui de novo, ó, essa banda aqui bate com a do homem B, né? Aqui nem mãe nem criança, aparece uma banda no homem A, mas não dá para comparar. Mãe e criança, né? Mãe e criança, criança com homem B. Olha aí, quem é o pai? Me conta. Parabéns pro papai. Olha aí, Flávio. Olha o homem B aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos ver a mãe, né? A mãe não precisa muito esforço, porque vai ter aqui 1, 2, 3, 4. Então, claramente, quem é o pai desta criança, minha gente? Olha aí, nossos investigadores, investigadoras de Lesbão Veloso já disseram, professor, aí o pai é o homem B. Descubra quem é o pai da criança. Tchan, 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 hora de abrir o envelope. Eita, menina, é hora da confusão. Quem disse? Meu Deus, nunca tem a resposta, né? Mas vocês estão corretos, é o homem B. Tá bom? Observe que as 3 bandas de DNA de origem paterna, que não são encontradas na mãe, eles não são irmãos, né? Ocorrem no homem B. Tá aqui. Então, para realizar o exame de DNA, basta ter qualquer amostra biológica, como pele, cabelo, sangue, sêmen, entre outras. Os testes, né, que utilizam DNA fingerprint são tão seguros que fornecem 99,9% de certeza. E o teste de paternidade, né, dá para fazer a identificação de pessoas em investigações policiais ou judiciais e no próprio aconselhamento genético. Aqui as utilizações, né? Essa técnica é útil em testes de paternidade, esse monte de coisa aí que a gente já falou. Tá certo? Se você respondeu B, meus parabéns. Parabéns a Lesbão Veloso. Espero que todo mundo tenha compreendido. E aí a gente tem o PCR, que é a técnica em reação de cadeia de polimerase, né? E quando a amostra biológica contendo fragmentos de DNA não é suficiente para a realização de análises, né? Aí a gente usa o PCR, tá bom? Ela foi desenvolvida no ano que eu nasci, ela tem 36 anos. Em 1985, por Karen Mullis, né, que é um prêmio Nobel de Química de 93, e o objetivo é fazer cópias de trecho do DNA in vitro, ou seja, em laboratório, usando as próprias polimerases do DNA. As polimerases são as enzimas que vão alongar a cadeia do DNA, vocês lembram? Então, nesse caso, esse DNA que vai ser analisado, ele vai passar a altas temperaturas, né? Ele vai ficar a quase 100 graus Celsius, então vai ter a separação da dupla hélice, e aí depois resfria esse material genético e coloca as polimerases que vão completar os pares de bases de cada hélice separada. Então, de uma molécula de DNA, formam-se 2, ou seja, eu alongo, eu aumento a cadeia caso a amostra seja pequeno. E aí a gente já falou sobre o projeto Genoma Humano, né, para a gente finalizar nossa aula, tá? E aí a gente relembra aqui nesses últimos segundinhos as aplicações do projeto Genoma Humano que possibilitaram todo esse conhecimento depois, né? É muita coisa interessante. Tem um Insta muito massa que é @biotecnologiabrasil. Sigam, vai ser muito massa compreender e ver várias técnicas diferentes da utilização da engenharia genética. Espero que tenham gostado, a gente se vê na sexta, ó. Um cheiro para vocês e até lá. Tchau, tchau.